Hoje é dia de gravação de mais um especial podcast da Santa Mônica, o nosso projeto Entre Linhas. E hoje é uma data muito especial porque nós vamos falar aqui da nova coleção It Home by Santa Mônica, em parceria com a revista It Home. Para isso, nós estamos aqui com Denis Nociaroni. Bem-vindo, Denis. Tudo bem, Tosi? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Qual é o projeto em si? Por que você procurou a Santa Mônica para isso? Bom, procurei a Santa Mônica primeiro por conta de uma sinergia de valores entre marcas, né? E por que procurei a Santa Mônica? A It Home hoje, ela vai além de ser uma revista. Eu acho que todos os canais de mídia hoje precisam pensar como marcas, né? Então a gente entende a It Home como uma marca, uma grande plataforma voltada para comunicação, relacionamento e negócios dentro da área de arquitetura, design e decoração. E a linha de produtos é uma das vertentes que a gente tem trabalhado, a gente começa a trabalhar e por isso pensei na Santa Mônica. Que legal, essa interação é sempre muito boa no nosso mercado global, né? Eu vou apresentar os nossos três aqui contemplados, designers e tudo. Vou começar com Natasha Schlobach. Tudo bem, Natasha? Tudo bom. Como foi para você chegar até a gente? Olha, acho que foi natural, um caminho, na verdade, porque a Ana Paula... a gente já tinha tido um contato em 2018 com o Estevão Toledo. Acho que vocês estavam lançando o tapete do Estevão, né? E eu estava fazendo uma curadoria lá no IED, então casou muito bem. E aí, desde então, eu tenho mantido contato com a Ana Paula e... Agora aconteceu. É, que legal. Então, temos aqui também o José Ricardo Bassistes, aqui à minha direita. Bem-vindo, Bassistes. Tudo bem? Tudo bom, e você? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Você é paulistano? Paulistano. E você, Natasha? Também. Também daqui. Mas temos um carioca aqui também entre nós, que é o Celso Raiol, arquiteto. Pois é, estou invadindo a área aqui. Mas legal estar aqui também. Acho que é sempre bom, ainda mais essa troca que a gente vai fazer aqui hoje. Acho que isso é importante para saber como é que surgiram esses tapetes, né? Então, acho que Pois é, e cada um de vocês acabou criando alguma coisa, não houve quase que uma lista prévia, né? Na verdade, vocês tiveram uma certa liberdade, aliás, total liberdade. Total liberdade para criar alguma coisa. E o seu tapete, Celso, ele tem um nome muito peculiar. Qual é? Na verdade, eu esqueci. Entrelace, né? É um entrelace. É um entrelaçado, né? É um piso de tacos. É um piso de tacos. Na verdade, entrelace é um pouquinho dessa história da casa brasileira, da casa que vem de fora, né? Vem de Paris, século XVI, dos tacos que eram colocados para as casas, e a gente faz um resgate disso. Em 1970, mais ou menos, foi da época de grande repercussão dos tacos, né, das casas, dos desenhos, mas depois cai um pouquinho num esquecimento. Mas a gente valoriza muito. Acho que quando a gente chega numa casa que tem taco, a ideia é vamos manter. Acolhimento, né? Talvez? Acolhimento. Casa de vó. Casa de tia, palácios. Mas a gente tem uma série de quando eu vi se enumera muito, a né? produção ali, o passo a passo na fábrica da Santa Mônica, eu olhei primeiro para ele, eu lembrei muito de vitrais também. Sim. Olha só, acho que tem um repertório do que faz parte do imaginário da gente, da casa, né? Da casa ou dos lugares que a gente visitou, né? Assim, acho que o primeiro desses chama Parquet Versailles, de 1684, mais ou menos. Que foi um pouco dessa história um pouco palaciana. Bem barroco, né? Esse período, de usar, o mundo em contrastes ali. De usar contrastes. Então, o entrelace é isso. A gente está entrelaçando as histórias, entrelaçando momentos, entrelaçando um pouco desse desenho que está um pouco na casa da família brasileira. Bassistes, o seu partiu e a gente viu algumas, vamos dizer assim, o seu brainstorm ali no seu caderno, você depois tirou foto, coloriu ali mesmo, é isso? É isso, eu acho que esse início foi muito interessante, né? Porque foi um processo, como a gente comentou aqui, de muita liberdade criativa entre todos nós, né? Acho que a gente não teve nenhum briefing, isso é muito legal. Quando você simplesmente desenha o que você quiser, né? Então, o meu foi surgindo em função, obviamente, sempre dos meus desenhos, né? Que assim, eu sou muito, para quem me conhece, sabe que meu processo criativo é sempre atrelado a isso, num primeiro momento, mas foi uma coisa muito interessante que surgiu quando eu fui visitar, inclusive, a produção. Quando eu cheguei lá, já tinha feito um desenho, mandei, a gente desenvolveu junto.
Mas quando eu cheguei lá, eu vi o tapete estava no meio da produção. Foi até um fato interessante e curioso, né? Porque aquela máquina maravilhosa, aquele, né, um negócio super moderno, mas de repente o tapete estava, acho que na metade do caminho. Eu falei, para. Esse cara falou, mas como? Foi uma criação em cima da criação, isso. Ele até me falou, pô, mas como assim, para? Eu falei, não, para aqui, porque tá demais esse negócio, ele meio inacabado, né? Sim. Essa trama meio... Porque o meu são os desenhos, os traços meio que sobrepondo um Inicialmente ele seria um retângulo, só que quando ele viu a produção, ele falou, não, esses filetes aqui vão parar, e ele ficou todo cheio de dentes. Eu adorei esse negócio inacabado, e eu falei, mas dá pra fazer? Aí teve um processo, não, mas como que a gente vai dar acabamento? Porque, né, a Santa Mônica não tem todo um cuidado, um critério, né, obviamente no pós, na entrega. E aí foi então a gente tem que juntar essa linha com essa para deixar aqui um pouquinho mais grosso, para que a gente dê um acabamento melhor. Mas eu falei, realmente, se der para ficar desse jeito, vai ficar muito legal ele inacabado na metade, né? Então, metade meio retangular e a outra parte inacabado. Inacabado. Deu trabalho, viu? O pessoal ali da revisão, eu passava por ali. É bonito dar trabalho. O pessoal da revisão ali é meia boca e fala assim, Tosi, tá dando um trabalho isso aqui, essa revisão, isso aqui. Claro, porque não é difícil. Mas sempre assim, fala para cliente que o que é bonito dá trabalho, então não tem jeito. Mas foi engraçado que eu comecei, né? A máquina tava, né? E a máquina é rápida, né? Eu falei, não, para agora, né? A gente começou a conversar, e eu falei, não, para a máquina. Mas o processo da máquina é o mais tranquilo, porque depois é que vai porque tudo é semi-artesanal na fábrica. Depois eu cheguei a ver 3 mulheres mesmo, artesãs ali fazendo na agulha e na tesoura e na agulha, fazendo todo aquele detalhamento que dá mais valor ainda ao produto, né? É muito artesanal, né? Assim, um processo que é lindo. Muito bacana, né? Muito todas bonito, as etapas. Bonito assim, de ver. E aí passa uma revisão depois, não tá legal. E como é novo, então estamos aprendendo ainda. Né? Tá todo mundo aprendendo. Então isso é ainda mais legal, é muito mais bacana de brincar, de fazer tapete, né? Porque isso a gente dá muito valor para isso. Natasha, e o seu modelo? Como é que é? O que você tem para dizer? Acho que o meu modelo... Ele é uma nova forma de olhar. Eu acho que é mais esse cuidado com os detalhes. Você ter essa conexão da pausa de novo. Acho que a gente está muito... com muito burnout, muito acelerado. E acho que o momento de pausa de cada um é muito importante. E para mim, assim, eu sinto muito a hora do cozinhar. Então, eu gosto de separar, assim, eu sou bem metódica e tal. E não sei, os detalhes me puxam muito. Tá falando? Os detalhes da comida, assim, me puxam muito. E eu acho que a padronagem da cebola, principalmente, que o meu tapete é da cebola. A padronagem dos layers dela, sabe? Essas ondas, então... E a cebola roxa tem um contraste muito, né? Uma cor muito viva junto com... Então, o meu briefing aí, a minha ideia foi a cebola roxa. Então é bem... E, na verdade, é uma conexão, né? Uma ideia de você meditar, de você parar. Então, E é engraçado que eu vejo agora os dois falando, eu vejo uma conexão também entre as histórias. Por exemplo, o meu é muito desse momento do parar de cozinhar, que é também uma coisa histórica, né? A avó afetivo, cozinhando. Afetivo. Né? Completamente afetivo. Né? Tradição, né? A cebola também é global, não é uma coisa, né, do Brasil, mas ela vem aí também de muitas... E essa questão do parar o detalhe, né? Em casa, quando você tá e você vê um detalhe. Então, o meu e o seu conversam muito nesse sentido do detalhe afetivo, né, desse histórico afetivo, e eu acho que o meu conversa com o dele muito nessa reconexão, nessa meditação, assim, que o momento do Baciches dele meditar é o momento que ele desenha, né? Então, eu conheço ele e vejo que... Em guardanapo. O momento dele é o momento do desenho. Tá na mesa de um bar, ele tá desenhando. Exatamente. Uma vez eu estava no mesmo bar que ele em Porto Alegre, mas ele não tinha me visto. Eu tava pra cá com arquitetos, amigos. Tava lá com o de Porto caderninho Alegre. dele. Ele tava lá com amigos. Eu falei assim, é o Baciches. Daqui a pouco eu só passei, eu fui até o toalete, você tava assim, ó. É o Baciches. É o Baciches. E o que? 2, 3 meses atrás eu fiz um talk no escritório dele, lembra? E a sala de reunião ali com toda a equipe e tal. É papelzinho pendurado aqui, é papelzinho pendurado ali, é depois alguma coisa ali, não importa o tipo de papel, mas tudo que ele vai rascunhando, virou até uma instalação ali. Não é isso? Tem uma instalação.
Já virou uma estampa. Uma identidade, né? uma identidade, né? Acho que sim, a questão de cada um empregando a sua identidade, né? Processos que vão sendo revelados, assim, seja o desenho, né? A forma afetiva de lidar com essas relações da cebola. Eu me lembrei eu fui uma vez numa exposição do Dalí e eu não sabia que o Dalí tinha produzido tantas diferenças em diferentes escalas, assim. A gente conhece muito as pinturas surrealistas, mas era uma foto do prato depois de comer camarões, ele e da Gala. Dele era todo bagunçado e da Gala ordenado. Ordenado. Então ela tinha cortado tudo. Eu vi isso daí. Isso pra mim é muito, né, assim, muito. O Dalí fez até cinema, né? Sim, e a estética do contraste. Né? Eu acho que isso é muito legal, né? Da gente entender que os processos vão acontecer dessa forma, da gente colocar para fora. Lá no escritório a gente sempre fez muita pesquisa, então acho que essa pesquisa vem um pouco dessa relação dos tacos, das coisas do qual a gente tem em algum momento, desde quando a gente faz um edifício, que vai lá ver qual é a rua, o nome da rua, quem morou no lugar, etc. Acho que o tapete da gente também tem um pouco dessa uma história tônica, toda tem uma por trás, história, né? Acho que é bonita a história. De pesquisa, assim. E eu acho que o taco tá muito... Eu tenho uma amiga agora que ela perdeu... Porque taco você pode lixar, né? Mas tem uma camada que chega uma hora de esgotamento do taco. Não deu mais. E ela tá super chateada, porque ela vai ter que tirar todo o taco que tá na última vez que pode ser lixado. O último ciclo de vida do taco. Último. Aí vai ver, tem 70 anos. Pois é, mas agora ela pode botar um tapete. Mas agora ela pode botar um tapete de taco. Não, e dentro do taco você tem várias padronagens, né? Você tem um parquet ali, que foi o que você escolheu. A disposição, tem né? a espinha de peixe, que é maravilhosa. Escama de peixe, dama, diagonal, e aí vários justificados, que são os quadrados. Chevron, né? Também tem. E você sabe que para mim foi muito engraçado essa questão afetiva, porque assim, o desenho é muito ligado a mim, né? No guardanapo, seja a superfície que for. Mas foi uma coisa super impactante para mim chegar na fábrica e ver como se aquele desenho que tá no papel vida, e de repente ganhou vida. Exatamente, eu vi ele... Ainda subindo, né? Que aquela máquina... aquela máquina um pouco impactante, né? Aquela dimensão da fábrica. Então eu fui andando de longe, eu fui andando assim, fui me aproximando e de repente eu já vi de longe, porque eu acabei usando bastante cor, né? Nesse tapete. Até eu não sei a quantidade, é tanta cor. Eu comecei a contar, tava na conta mais de quanto... E é uma sobreposição de cores também, além dos traços e tal. E aí quando eu fui me aproximando, eu fui vendo, já deu um impacto. Eu falei... Foi uma sensação muito bacana, né? Da gente ver ganhando vida, né? Um negócio que saiu do papel e de repente você tá numa história que pode ser colocado no piso, pode ser colocado com uma tapeçaria na parede. Ele vira uma obra de arte de parede. Vira uma obra de arte. Eu achei lindo, assim. Achei muito... Na hora eu falei, puta, eu quero isso na minha casa, assim. Tipo, sabe? Assim, eu achei demais. É que nasce da ideia, da folha em branco, da folha rabiscada, daqui a pouco você vê o produto ali. O produto ganhando vida, né? E nasceu um papelzinho desse tamanho, assim, um caderninho de desenho que eu tenho, que eu ando pra cima e pra baixo. E o que vocês acham dessa criação de vocês daqui a pouco estar nas casas das pessoas? Sabendo que a pessoa vai poder trocar as cores, né, as dimensões e o uso, porque cada pessoa vai dar o uso. De repente o seu tapete vai para o living, mas de repente ele vai para o home, de repente ele vai para o dormitório do casal, né? Como é que é para vocês isso? O que vocês imaginam isso daqui a pouco? Quando vocês estão desenhando, vocês imaginam para que lugar que vocês estão desenhando? Olha, eu acho que eu sou a única aqui formada em desenho industrial, né? Tão focada somente, os dois aqui são arquitetos. Então eu venho desenho industrial Mackenzie, né? Depois fiz pós no Senac, também imobiliário. O meu mundo sempre foi o móvel em si. E acho que dentro desses muitos anos trabalhar o desapego é bem importante, assim. No início você fica mais... Então o que você não gosta é só não publicar. Mas assim, acontece, né? O seu gosto não vai bater, não é universal. E muitas vezes... algum acabamento que você não tá na sua cabeça, você fica meio assim, mas quando você vê o resultado, impressiona, né? Então, acho que até no início, assim, quando eu comecei, o FGMF, né? O pessoal, o FE, eles pediram um aparador que eu tinha, branco, laca branca. E a gente é muito contra a laca branca, ainda mais brilho, assim, era uma coisa... Eu falei, meu, como assim? Eu falei milhões de vezes, vocês têm certeza? É isso mesmo? É, realmente laca branca, né, com brilho, tem certeza? E é uma das fotos que eu mais gosto, porque a casa inteira é de concreto, então opaco, assim, traz então... contraste. E dá uma vida, então é muito
é peculiar, assim, é cada caso. E também quando você está desenhando o móvel, você pensa muito na forma. Sim. E depois você faz os testes, né? Como que ele vai se comportar com o frio, com uma cor quente, neutros ou composições de cores. Então, Não, esse primeiro resultado do seu tapete, ele tem cores ali mais neutras, vamos pensar assim, né? Em contraste com o dele, que é super colorido. Agora, imagina um cliente amanhã, um especificador, vai colocar muita cor no seu e no seu vai colocar cores tons pastéis. Será que você identifica? Será que você perdeu muito da minha criação. O negócio devia ser muito colorido e não é tanto assim. Eu acho que não, acho provocar esse tipo de mudança nas cores, eu acho fantástico, assim, acho muito bonito. Tendo um desenho que é a tua linha de partida, daí você criar simulações e variações de cores, eu acho muito legal. Tanto que no processo criativo, no meio, estávamos terminando um apartamento que a gente está fazendo. E justo, primeiro eu saí super empolgado da visita, mostrei pro cliente. Falei, dá uma olhada no tapete. Puta, eles adoraram o tapete. Aí eu já, o que Você mostrou foto ou mostrou... Eu mostrei foto. Já da produção, legal. Mostrei foto porque eu tinha ido, sei lá, dias antes eu tinha ido na fábrica. Aí na semana seguinte estava na obra. E, o que você... Eles adoraram, mas aí, obviamente que ali tinha umas cores próprias do apartamento. E ela me fez essa pergunta na hora e eu não soube responder. Falei, mas e se a gente mudasse as cores? Porque realmente veio de cores primárias, porque, de fato, quando eu estava desenhando no meu caderninho, as únicas cores que eu tinha lá eram as cores primárias. E acabou surgindo em função disso. Mas aí eu falei, eu gostei, ficou legal, coloridão, assim, vamos em frente. Mas aí quando ela me fez essa provocação, eu falei... Você já... Opa! Realmente, de repente mudar as cores, mas manter o desenho, tudo a ver. Então achei bem legal. E ali, obviamente, o apartamento tem uma pegada mais clean, uma coisa, né? Mais pastel, tons mais pastéis. Então encaixaria super bem. Então eu vejo bem isso. Primeira especificação aqui. Mas acho que assim, já tá meio caminho. Tá numa época de customizações. Exato. As pessoas hoje já fazem isso com a roupa, já fazem com um apartamento. Você vai comprar um apartamento, tem lá, pode ser o piso, isso, aquilo. Eu não sei, assim, lá no escritório a gente tem feito hoje mais interiores, tem feito mais apartamentos e até casas. A gente não fazia tanto, nosso foco sempre foi muito mais o edifício residencial, que a gente não sabia para quem ia projetar, né? Então, acho que é um pouco dessa experiência, eu acho que do tapete agora foi assim, ele tem que ser um lugar, claro, que tem que agradar, porque eu acho que nesses casos a gente tem um ponto muito mais de artista do que dessa liberdade que a gente tem, do contrário, a gente está sempre fazendo um edifício que tem que atender, ou uma casa que tem que atender alguma exigência. E essa liberdade que foi dado pra gente, acho que foi muito importante nesse sentido. Mas eu também acho que, assim, lá do escritório foi um pensamento meio assim, acho que isso vai dar para encaixar em tal lugar, porque acho que tem essa liberdade, né? O que você falou, né? Assim, hoje tem gente, até a própria Patrícia Urquiola, que desenvolveu vários tapetes que sobem a parede, descem. Então cria outras dinâmicas. Outros usos até. Outros usos, né? Eu acho que a gente, hoje, assim, eu pelo menos hoje, lá no escritório, a gente não sabe para quem que vai morar, né? Então, passou um edifício residencial, quem vai morar? A gente tem que saber um pouco da cultura, das dinâmicas hoje da sociedade, para entender um pouco daquele perfil, por conta de bairro. Mas a gente não sabe quem vai, com a composição de famílias e tudo. Então, acho que cada pessoa poder atuar, né, de certa forma, alterar, ser coautor no processo é muito mais bacana, né? O cliente, em parte, é coautor do projeto, não adianta. Ele vai opinar, ele tem memórias, ele tem referências, ou ele viu alguma coisa e depois traz para você e você... E nesse dia comigo foi muito interessante porque a gente estava vendo para escolher um tapete, né, para o living. Quando de repente a gente olhou aquilo, eu mesmo olhando, eu falei, mas na parede ficaria demais também isso, né? Aí ela, cliente, mas então o que você prefere, no chão ou na parede? Eu falei, ela devolveu para você. Eu tô com uma dúvida. Inicialmente é um tapete. É um desenho de tapete, mas tinha umas tapeçarias incríveis. Incrível. Juan Miró também. Juan Miró era tela, mas daqui a pouco ele estava fazendo tapeçaria. Né? E falando nisso, né? Uso e adequação de tapetes. Eu tenho uma palestra que eu rodo o Brasil falando sobre uso e adequação de tapetes. Mas, na verdade, ela está um pouco limitada, porque hoje o uso do tapete ele vai muito além, né? Ele traz memórias, como é o caso do seu, né? Ele traz um processo criativo diferenciado, ele busca o barroco lá do século XVIII, aí você troca a cor, você muda a dimensão, você muda um pouco a espessura, de repente, se for o caso, né? Então, não há mais limitação para tapete? A gente coloca tapete... Sobrepõe. Hoje tem muita sobreposição. É lindo sobrepõe.
Então, o tapete inicialmente, né, os primórdios, tapete era de povos nômades. Né, eles enrolavam e saíam de povoado em povoado, abriam, era a cama dele. As pessoas viviam no tapete. Né? E até vem as lendas do tapete voador e tudo mais. Quer dizer, o tapete te leva, né? Ele conduz você de povoado em povoado. Mas o tapete vai ganhando outro status. Né? Hoje ele faz parte, ele se harmoniza com o projeto. Sim. E outras formas também, né? Além do... Eu acho que ele é elevado também, né? Tem umas coisas engraçadas. A gente está agora numa relação lá na casa que meu filho vai sair de casa. Tem 27 anos, ele é artista plástico. E aí ele, pai, eu vou levar esse tapete, vou levar esse outro tapete, vou levar esse tapete. Eu falei, como assim você vai levar os tapetes de casa? Mas é isso. Leva o sofá também. Porque eu acho que tem esses laços, né? E o tapete ele vai conformar um espaço, ele vai adequar um espaço. A gente acabou de fazer isso com a Santa Mônica no Casa Cor do Rio de Janeiro, que a gente fez. A gente ligou né, pro Rodolfo, assim, Rodolfo, o que você tem da história do tapete da Santa Mônica? Eu não queria tapete novo, eu queria aquele que faziam a parte dessa história deles. E eram seis tipos de tapete diferentes, 7 tipos de tapete, que foram justapostos e cada um formou um estar diferente. Composto também com móveis diferentes e tudo. Então virou uma loucura, mas que tem uma certa ordem para se organizar em grupos. E os tapetes foram o que deu, digamos assim, o contorno, o limite, ou a adequação para cada um daqueles cantos. Então a gente criou pequenas atmosferas que o tapete foi fundamental nessa composição. Então acho que é isso. Assim, hoje eu vejo muito assim, uma casa, você tem um piso, muitas vezes você não pode trocar. Você trocou o tapete ou comprou um tapete em grandes dimensões, você mudou a cara completamente da casa. Né? Então, acho que às vezes você sente que falta alguma coisa no ambiente, ou é cortina ou é tapete, né? Em geral, sim. Porque o tapete agrega também tudo ele que amarra, está nele, né? Ele compõe. Ele compõe. Qualquer mobiliário, peça, mesa de centro, mesa lateral, o tapete ele faz com que tudo aquilo se converse. Acho que as pessoas conversam melhor em cima de um tapete também, ou num ambiente liso, né? Sem nada. E tem uma hora que tem uma certa dificuldade de layout, o bassista deve passar por isso também, assim, tem horas que tem uma coisa meio triangular, que de repente não dá um tapete retângulo, mas um redondo vai compor, ele vai ajudar a ordenar a composição de móveis. Né? Organiza o espaço. Ele ajuda a organizar. Isso eu passo para os alunos lá da PUC também. O tapete dá uma... Eu adoro o tapete também na área externa. São lindos agora muito, também, né? Essa interessante. possibilidade é incrível. Você tem opções, né, de aquecer, né? Porque, no fundo, a gente trabalha com nylon. Ou tem uma varanda também, mas né? Que não vai molhar, não vai ficar tão exposto. Na ótica, né? O tapete aquece. Uma varanda também, ela pode ter, além da harmonização, mas um tapete aquece o olhar. Né? Ele traz um calor humano ali, não térmico, mas aconchego ele tem. Aconchego. Eu acho que é personalidade, né? Você chega na casa da pessoa, vai ser um colorido, vai ser um bege, vai ser as cebolas, ou seja, cada um vai, né? Utiliza ali como parte da composição do que você pensa. E hoje acho que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Acho que depois que a gente passou pandemia, que a casa, principalmente o brasileiro, começou a receber mais, ele está preocupado com a casa. Então, ter esse tapete que mostra a personalidade dos quadros na parede. Hoje, uma quantidade de gente que virou colecionador de arte. Né? Então, e uma dessas composições são esses tapetes. E uma narrativa. Na vida real também, né? O estar, a sala de estar, você jogar um almofadão no chão e ficar ali deitado, tomando um drink, a outra pessoa no sofá. No piso frio ele não vai fazer não isso. Dá, né? É outra... Né? Uma criança brincar no piso frio não vai brincar. Os pais preferem que fique social, num tapete. Né? E a possibilidade de você poder trocar também, né? Isso é legal, né? O tapete não é uma coisa rígida, né? Não é um piso que você instalou. Ou o filho levar. Esse é o exemplo, né? Não vai levar o piso da casa, né? Deixa o piso. O piso fica, mas o tapete vai, entendeu? Então é legal. Você vai, se troca. Né? Já aproveita o buraco que ficar, já põe um no parquê. Mas sabe que às vezes passa décadas, o cliente final volta na loja querendo outro tapete. Mas ele gosta muito daquele. E geralmente as pessoas perguntam, né? Por quê? Já tá velho, já tem 20 anos. Cachorro. Aconteceu isso e tal. Carrega a história, né? Mas muitas vezes ele quer o mesmo desenho. Aí ele fala que vai trocar a cor. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma cor. Ou cores semelhantes. É impressionante. Tanto no tapete quanto no carpete a gente vê isso. Olha, acaba escolhendo aquela. E também o tapete tem uma sobrevida muito grande, né? Você pode, às vezes, acha que ele está um pouco morto, você manda limpar, ele já
vive de novo, troca de ambiente, já é outra coisa. Água sanitária é o maior problema. Acabou isso, o resto tudo bem. Limpa. Não, tem que chamar a empresa, né? Chama a empresa, sério. Mas até cachorro, quando né? ele tá Cachorro, sujo, do cachorro, muitas vezes cachorro, Ele é bonito. perguntam. O vinho queimado, né? Quando tá perguntam. sujo, é bonito. Pergunta. Na verdade, o que eu falo muito assim é com cachorro, né? Cachorro é o filho hoje em dia. Né? Quando chega o tapete, brinca com o cachorro no tapete. Esfrega o cachorro no tapete, o tapete no cachorro, para que os cheiros ali se harmonizem, né? Que um saiba do outro e brinca com ele. Porque o que acontece muitas vezes? O tapete chega, o marido chega em casa, a mulher fala, não pisa, tapete novo. E faz o mesmo com o cachorro, às vezes. Não vem, não, aqui não. Quanto mais você fizer isso com o cachorro, pior. Né? E o cachorro hoje ele come Royal Canin, ele come grandes marcas, então a urina dele realmente tem uma concentração química muito grande. Então tem que se tomar cuidado, principalmente com o macho, né, que vai querer marcar o território dele ali. Né? Então é o que a gente sempre fala, olha, os primeiros dias brinca com o cachorro, passa pelo, o que for, fica ali, para que a coisa, para que ele, de uma certa forma, ele vai perceber que ali é o lugar dele, e no lugar dele ele não faz sujeira. Não, essa é a primeira coisa que a gente já orienta. E não espanta o cachorro, porque na primeira invertida ele vai lá e crau. E geralmente a segunda urina é no mesmo lugar. Na terceira aí já começou. A terceira já marca. Cachorrinha que toda vez que a gente viajava, ela fazia xixi no tapete. Aí ia chamar a atenção. Você chama a psicóloga. Vamos chamar a psicóloga pro cachorro. Toda vez que ela via a gente montando mala, ela já ia... Ela não queria ficar sozinha, né? Não. O tapete era o alvo dessa... Preferencial. A vingança. Sempre assim, né? Tapete é o alvo. Tapete, até porque tá onde? Tá no chão. Né? Então, quer dizer... Mas você falou uma coisa que é legal, assim, lá em casa, eu gosto muito de receber e tem horas que tem uma festa um pouco mais formal, mas tem horas que são só... amigos, assim. Eu coloco umas coisas numa mesa mais baixa, todo mundo senta no tapete e vai, assim... No fim da noite tá todo mundo no chão. Todo mundo já meio deitado no tapete, delícia. então já virou outra história. Mas assim, isso é a utilização realmente da possibilidade de a gente não estar no chão frio, de não estar nessas texturas aí que abraçam, né? Acho que são... legais. Certo. O Denis, como é que esses tapetes, essa nova coleção vai fazer parte da revista e de tudo que você falou para nós agora? Como é que a gente vai mostrar isso? Bom, primeiro que a gente escolheu junto com a Santa Mônica esses 3 nomes para representar essa nossa primeira coleção. Dispensa apresentação. E acho que essa liberdade que eles tiveram foi bem o propósito que a gente quis mesmo, de mostrar um pouco da identidade de cada um deles. E a gente agora começa a apresentar essa coleção dentro da revista, mas não só na revista. Né? A gente vai trabalhar essa coleção no nosso site, no nosso Instagram, mostrando um pouquinho da composição de cada um, o processo criativo deles, que acho que é muito legal também quando você está comprando um produto, você conhecer um pouquinho o que tem por trás desse produto, né? Como é que foi o processo criativo, como é que o Celso criou dele, como a Natasha, como o Zé criou, como que eles pensaram esse produto. Traz muito mais valor para o tapete em si, você entender o que tem por trás disso, né? De certa forma, a gente procura passar isso, né? Exatamente. Um valor agregado, porque ele tem um processo, um estágio, depois ele foi desenvolvido, depois a personalização também. Uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Você quer saber o que está por trás, não Com só certeza. apreciar, obviamente, né? O puto é bonito, mas como foi o processo Como foi o criativo, processo, né? é. E o que Essas gerou... histórias são legais, né? São Essas muito. histórias são boas. Porque Tudo tudo que tem tem uma história, que conta uma história é legal. Exatamente, nós somos uma narrativa e quando o produto também é uma narrativa e a gente vai usando isso, porque de uns tempos para cá também o mobiliário ficou um pouco mais curvo, né? Os tapetes seguiram essa linha e hoje muito do que pedem para nós é os tapetes, e todo tapete da Santa Mônica pode ter o formato que o cliente quiser. Ele pode ser redondo, pode ser oval, mas ele pode ter o formato de uma ameba, ele pode ter o formato orgânico, do que for, um orgânico que a gente fala. Muitas vezes o cliente não sabe nem especificar o que é orgânico. Ele fala assim, alguma coisa assim, assim, olha para cá, põe um espaço, quero isso aqui. Você já imaginou o seu tapete em formato orgânico? Ele que é tão reto, ou o seu que tem linhas retas. O da Natasha acho que é um pouco mais fácil imaginá-lo redondo e tal. O taco em linha curva achei um Então, pouco mais difícil nesse momento. O meu também, acho que são Mas é linhas engraçado tão... que nós 3 fomos para um caminho do retângulo, né? Acho que foi uma coisa interessante nessa composição. Acho que até, claro, do bassista tem umas linhas que saem, que extrapolam, né? Um etc. Assim, a coisa continua. Mas eu acho que, de qualquer forma, tem uma base retangular que meio
ajuda a Mas gente. tá no nosso imaginário, né? Você falou etc, assim? Achei legal isso, viu? Bacana. Eu gostei. Eu tava pensando num nome, aí eu falei... eu vim pensando... Já vai. Esse nome é bom, gostei. O etc, né? Gostei. Na verdade, o etc vem do latim e significa mesmo. Isso é que vai dar uma sequência, mas no fundo Achei é bom. assim. Você pensa o que você quiser. O etc é isso. Não, Você dá, Enfim, daqui mas a é pouco, bem isso, etc. porque é aquela Você coisa continua. contínua. Ele não vai terminar. Não parou, né? Parou ali porque a gente interrompeu, mas... Aquele vai. parou ali, né? Como Aquele parou ali. passadeira. Passadeira deve ficar lindo também. E vai, né? Gostei, boa. Você falou em passadeira, acho que o seu já é o mais complicado, uma passadeira. Os deles são mais fáceis. Não? Como é que vai ter aquele formatinho assim? A gente vai repetindo ela? Pensou? Você pode colocar de Pensou que legal? lado ou fazer o... Seguir o padrão. Seguir o padrão, né? Sabe que Fica mais passadeira há quem ame e há quem odeie, né? eu amo. Eu gosto também. E tem gente que fala, não, corredor é lugar de passagem, ninguém pode, não tem que ter nada. Mas tá, sei lá, a gente vê tanta passadeira. E, na verdade, passadeira é um formato mais antigo até do que o redondo para tapete. Né? Ele é mais antigo, porque você tinha os caminhos, né? Definidos. Então, a passadeira é até mais antiga. Bom, os tapetes de vocês estarão nas lojas Santa Mônica, né? Já, inclusive, mostrando ali. Mas, de novo, a gente sempre vai bater que, assim, é um produto personalizado. Né? Vai trocar cor, vai trocar tamanho, vai trocar o que quiser e os usos. E depois, acho que a hora que a gente começar a ver fotos disso tudo, você vai falar assim, não imaginava isso. Porque, na verdade, trocou. Né? Eu queria trocar todo o tapete. Já tá? pensou? Na verdade, Já pensou? eu tinha falado, tentando lá negociar com a Santa Mônica, da gente tentar realmente ser uma composição que quase que as faixas... Modular? Modular, que a pessoa que possa fazer. A gente ainda está em negociações, mas assim... Vai sair, então... A gente acabou criando essa situação de ser mais customizável. Então, ele tem um desenho que está ali como um tapete, que é esse que vem, o entrelace, mas depois as outras possibilidades de composição. Então, que a pessoa possa customizar ele próprio. Entendeu? Talvez botar uma cor, um elemento que de repente muda de cor só, uma faixa única que muda de cor, já mudou a composição completa. Ou que se repita ali, o módulo e Ou aqui então vem outra que fique coisa. mais retangular, porque ele precisa que seja mais... Você Você pode vê como trazer- É legal, porque eu acho que você enxergou isso depois que você viu essa primeira amostra dele. Na verdade, eu queria ter feito o primeiro momento. Você já Era ele queria, assim. Aí depois a gente foi caindo um pouco na realidade, assim, vamos deixar ele agora mais calmo. Mas assim, porque exatamente como tínhamos vários modelos de taco que a gente falou aqui, né? O dama, o espinha de peixe, escama de peixe, a ideia é que cada pessoa tivesse uma familiaridade maior com um e pudesse eleger. Olha, eu preciso de 5 faixas do escama de peixe, porque tinha na casa da minha avó, e esse daqui tinha na casa do meu avô. Então, assim, sabe? Então, essa composição podia ser uma composição... Já vai ter, então, as padronagens? Já vai ter essa padronagem. Tá. Então, assim, acho que esse foi o desejo inicial. A gente lança esse primeiro tapete que tem já um formato X, mas que, como desenvolvimento aí do própria evolução dele próprio, tem um pouco dessa customização. E falando de cores, há uma tendência hoje? Vocês acham que o Brasil muda muito de cor? Você é carioca, vocês são paulistas, né? A gente viaja bastante por aí e vê. Às vezes eu vejo numa determinada mostra de decoração no Nordeste que a gente às vezes poderia imaginar algo mais colorido. Pelo contrário, são mais ali. Aí você vai para Brasília, você vê de outro jeito. Né? Existe hoje uma tendência, uma cor, ou um tapete pode ter as múltiplas cores? É claro que eu posso... Já. Tá. A Pantone, acho que, né, fala um pouquinho Dá da um cor norte que ali, vai né? ser. Mas eu acho que, eu pelo menos vejo lá no escritório, a gente utiliza muito a cor que simboliza alguma coisa naquele momento. Por exemplo, agora, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu no país nos últimos tempos aí foi o retrofit do edifício Capanema, no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, feito pelo Oscar, Lúcio Costa, Le Corbusier, tudo. Jorge Machado Moreira, ou seja, um conjunto. Então tá todo mundo ali e a cor. Teve até um desfile da Lene lá que foi, e é um linóleo. Lene Niemeyer. Exatamente, berinjela. Que é uma cor. Então eu já tô doido para usar uma coisa assim. Eu nem sabia que ele tinha. O desfile essa cor, foi dentro ou fora ali? Foi dentro. Foi dentro. Então, assim, essa coisa de você ter um material que contou uma história, que foi renasceu da história,
Eu acho que eu faço muito retrofit. Então e com todos os azulejos de Portinari ali, né? Assim, abrilhantando tudo ali. Tem tapeçarias, tem de tudo, né? Então tem azulejo. Então acho que assim, eu acho que esse momento que você traz de alguma memória ou de um acontecimento, para mim a cor está muito ligada a esse tipo de situação. Eu concordo também. Acho que essa palavra tendência é um negócio muito tendencioso. Assim. Eu acho que sim. Acho que a cor vem momento, né? O projeto que você está desenvolvendo, de repente, puxa para uma cor que você está querendo usar naquele momento e também tem a ver ligado às questões do seu cliente, né? Que também gosta de uma certa cor, que aí a gente também instrui, né? No processo. Sua própria cliente, durante né? o desenvolvimento. Exatamente. Ela olhou o tapete e falou assim, achei maravilhoso, mas são cores primárias e eu não vejo isso aqui. Eu falei, de fato, eu acho que ficaria mais legal se fizessem variações de cores, mas em tons pastéis, ficaria lindo. Então, acho que essa possibilidade das cores, a gente tem essa gama aí de cores, de escolhas, e essas definições depende daquele momento, daquele lugar, daquele cliente, né? Bem momento mesmo. Eu percebo que assim, a gente tem recebido muitos projetos hoje lá na revista, trabalhando mais com cor, brincando mais com a cor. Eu acho que os profissionais têm proposto mais o uso de cor e as pessoas, desde a pandemia, têm aceitado mais né? essa brincadeira de cor, de revelar um pouco mais sua identidade e acaba passando pelo uso das cores. A gente vai ter na nossa próxima edição um projeto super colorido de uma senhora de 70 anos, um apartamento de uma senhora de 70 anos que você não imagina que é de uma senhora de 70 anos, pela forma como ela brincou com a cor e aceitou a brincadeira proposta pelo profissional. E o tapete é uma forma de permitir esse começo de brincadeira com a cor, né? Porque é mais fácil de trocar, você muda de lugar, você dá um outro uso. Dá para você ir além, né? Também. Exato. E ele é um produto que dá o tom do apartamento ou da casa, dá a vida, né? Porque você... De repente você pode fazer um apartamento super minimalista e jogar um tapete coloridão. Vira um negócio, uma puta peça assim, super chamativa, né? Legal. Então o tapete dá essa possibilidade. É engraçado ver que é uma questão muito geracional agora. Vocês falando assim, é bem claro. Acho que você falou, a senhora exagerou nas cores e tal. Só que na verdade não. Quando a gente vai pros 60, 70, 80 ali, o pessoal... tem uma base muito europeia forte, e aí é o vinho forte, o verde escuro, né, o azul marinho. Então você vê bem senhoras usando muito o interior muito carregado de cor e de história. Eu acho que o jovem já está com mais medo, né? Então não quer errar tanto, então vai no branco e aí joga no tapete a cor, joga na almofada, coisas mais, né? Acho que a outra geração não tem muito medo de errar, porque já tem tanta história que ela junta. Já não tem muita história, vida, tanta coisa, estampas misturadas, porque né? o jovem realmente, uma folha em branco às vezes é uma folha em branco. Você vê o SIG, né? Os projetos do SIG são maravilhosos e é uma loucura. Eu jamais faria, mas você olha, é perfeito, assim. Então, é um caos muito bem resolvido, né? Mas assim, na arquitetura, a gente, para edifícios, por exemplo, é muito difícil usar cor. Há muito preconceito contra a cor nos edifícios. Então a gente tenta usar E pelos próprios materiais disponíveis, né? Pelo desbotamento, coisa, mas acho que não é nem isso. Acho que é mais a cor mesmo. Assim, se associou a cor a uma coisa que não é bom, sei lá, que não talvez deprecie em algum momento. E que é mais fácil acertar no bege, no cinza, nessa gama que não tem erro, né? Mas eu acho que o tapete é isso. Acho que nas arquiteturas mesmo de interiores, eu acho que a gente tem aqueles lugares ou os móveis que vão ser mais silenciosos e o tapete pode ser o grande grito. É o grito. É o manifesto, né? Então, assim, eu acho que para arquitetura a gente ainda tem... Assim, olha que a gente lá na Cité procura utilizar bastante, mas mesmo assim... ainda tem muita rejeição do cliente que a gente vai insistindo até conquistar. Agora, no tapete, eu acho que a gente pode usar. Então, acho que Eu acho que, por exemplo, papel de parede, a gente vê que países nórdicos, países mais frios, eles gostam muito dos estampados, da natureza, das cores. Por quê? É frio lá fora, então ele traz a natureza para dentro. Né? E muitas vezes esses lugares frios também, ele não pode ter o aquecimento lá fora, porque está tudo meio cinza, meio opaco. De repente, ele colore o tapete. E, às vezes, a gente pode perceber, a pessoa tem, como você falou, um certo receio de combinar cor, né? Receio de fazer algo mais elaborado. Só que quando você tem uma gama de cores e um estudo, né, como os modelos de vocês fizeram,
Ou seja, há um processo criativo que pensa, né, e faz, a coisa fica fantástica. Né? Senão a gente não teria tantos artistas plásticos ao longo da história. Né? Vamos lembrar o teto da Capela Sistina, quantas cores tem lá? E a paleta de cores, e a gama de cores. O que Michelangelo fez ali que não se repetiu? Né? E vai fazendo, e aquilo está lá há 600 anos. E a gente ainda se encanta e vê. Né? O Picasso, né, que soube usar de todas as geometrias, mas também soube colocar. Né? Agora, a questão é que, imagina, o Picasso nunca vai ver a sua Mademoiselle d'Avignon em outros tons, né? E a criação de vocês é possível, né? Possível. Isso é muito legal. E você também pode dar uma ajuda, né? Fazer as simulações. Isso, uma orientação. O meu já tem algumas simulações já. Então, você dá uma orientação ali. Às vezes, até a pessoa tá com medo, mas depois olha ali, tá tão bonito, né? O berinjela também, né? Com terracota, eu acho que fica uma coisa linda. Então, às vezes, as pessoas têm medo e ver os modelos, né? No catálogo, isso é muito importante. Até... não sei se o seu tinha um lilás, um pastelzinho lilás em algum lugar, assim. Eu achei lindo aquele tom, já queria roubar pro meu. Eu falei, vou roubar esse aí. Não vi esse tom. Não sei se é bem o dele, hein? Porque eu acho que nessa mesma época que você foi, acho que na fábrica tinha um outro, não sei, me pegou essa cor. É um tapete especial. Eu sei exatamente essa combinação. E foi uma ousadia ali. O meu ficou mais primárias mesmo, porque era de fato as canetas que eu tinha naquele momento. Os pastéis, vai ficar lindo também, uma variação de pastéis. Sabe quando eu estava na mesa, assim, as canetas esparramadas, eu falei, são essas que eu tenho, então eu vou usar a cor, vou colorir aqui, o vermelho, o azul, o amarelo, as cores básicas mesmo. E foi assim. Faz coleções, uma outono, uma mais... acho fantástico. Eu acho que foi o mais monocromático dele, então são 2 beges só. Mas aí mas o seu dá pra brincar com as linhas, dá pra brincar com as linhas. Mas assim, a gente nesse primeiro quis ser né, porque eu acho que ele era mais silencioso mesmo. Era o taco, era aquilo que estava no chão e que estrudou, que virou... E o seu dá uma textura gostosa, né? A dificuldade nossa foi encontrar qual era a espessura, né? Porque aí a gente vai conversando, isso foi legal, a gente entender qual o limite da espessura que a gente pode botar as linhas, qual a altura delas. A gente primeiro tinha feito bastante contraste, depois a gente achou que não queria mais tanto contraste, então abaixa. Aí o pelo que é cortado manualmente, né? Então, assim, isso é muito legal, né? A gente conhecer o processo dá uma diferença enorme no como a gente vai projetar. Eu acho que foi essa visita à fábrica. Visitar a fábrica foi tudo. Foi, né? Assim, foi inclusive o momento de parar ali. Uma experiência. Bem conduzido, né? Então, parar a máquina é muito incrível. Parar a máquina, né? Falei, não, para essa máquina. A criação, né? Na hora. Porque se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse ido uma semana depois, já estaria tudo completo, estaria retangular. Legal, dentro dos desenhos, mas assim, o que eu achei legal é inacabado. E aí o que eu, né, pegando até esse gancho que você tá falando, mas a minha intenção também é até futuramente a gente tentar produzir um inteiro inacabado, todos com as linhas sem fazer recorte, nada, né? Então, de todos os lados. Acho que isso ficaria bem interessante também. Bom, dá para brincar muito. O seu também pode ter diferentes espessuras. Também. Determinada cor, o seu também pode ter. O seu já tem, né? Ainda tem. O seu já tem espessura diferente. E o tapete voltou, né? O carpete, né? A gente, em Milão, agora esse ano, tinham vários ambientes no qual tinha sobreposição do tapete, né? Na verdade, não de tapete solto, mas o próprio carpete, alguma coisa assim. E depois uns tapetes por em cima, né? Então, acho que assim, e essa vontade de customizar, né? De ter uma coisa diferente, ou de ter o conforto. Também acho que a gente tem primado por conforto, né? Isso é uma coisa do qual... O cliente hoje, a gente estava escolhendo alguns uns sofás. Não, tudo bem, põe uma almofada, mas eu quero me esparramar no sofá. Eu quero estar no tapete que tem confortável, que me abraça, que é confortável de pisar. Essas coisas todas fazem uma diferença enorme hoje. Uma coisa menos só utilitária, mas aquela que dá prazer na alma, né? Sim, conforta. Conforta. Visualmente também, né? Como eu falei, termicamente não aquece, mas o conforto óptico, o conforto afetivo ali, a gente tem isso daí. Mas tem que ver todos os 3 juntos, assim. Poder... Ambientados, né? Ambientados. Não, vai ser muito legal. Eu estava falando no início, assim, de repente, quando a gente estiver vendo uma revista ou num livro, alguma coisa assim, o tapete da gente compondo um ambiente, uma história... É aquilo que a gente levou, né? Que a gente transpôs a história. A gente passou daqui para a história de outras narrativas, né? E como foram 3 caminhos também totalmente diferentes, né? Isso é muito legal, né? O processo de cada um de nós, assim, surgiu, né? Desenhos diferentes, né? Muito pessoal, exato. Isso é legal. E foi a primeira vez que vocês criaram tapetes? Eu já tinha criado mas assim, só para uma mostra, uma coisa muito especial. Não para
Para a indústria. Para a indústria. E sim, alguma coisa que era específico para um site específico. E a forma de pensar um tapete é diferente de criar um outro produto? Não, com certeza. Assim, acho que foi bastante bacana, assim, porque o tamanho, né, o tamanho que a gente tinha que se adequar, eu acho que quando a gente pensa alguma coisa muito especial, esse eu tinha que ser uma coisa legal, mas que eu tenho que pensar também, porque isso é uma indústria, tem que vender, tem que ter um apelo de que aquilo pode ter algum significado para as pessoas. Então, foi muito... Adorei ter feito. Então, acho que assim... Agora é difícil, assim, não é fácil não, porque esse vazio, igual você fala para aluno, se tem todo um escopo lá do que ele tem que fazer, ele vai. Mas se é vazio, qual o caminho? Tem muitos caminhos, né? Escolher... Eu fiquei meio perdidão, assim. Esse trabalho... No comecinho, Fiquei, né? Esse específico do trabalho foi... Tive um bloqueio criativo. Não, porque é uma super liberdade. liberdade. Plástico hoje, tanta e o Luiz liberdade. me ajudou nessa composição aí. Bom, mas eu já fiz um também, mas era diferente, porque foi um desenho, foi feito um desenho e o desenho foi impresso no tapete. Então, foi um resultado diferente. É outro processo. História, e esse foi legal porque você tem uma elaboração, você tem um desenvolvimento. Por isso que eu falei que eu fiquei meio perdidão, porque era uma folha em branco total, entendeu? Você realmente ter assim, uma liberdade criativa de pensar, né, nos encaixes, de como que isso vai dar um acabamento, de como isso vai ficar. Então, não é simplesmente pegar um desenho pronto e vai lá e imprime ele, né? Não é isso. No meu caso, foi o primeiro comercial, né? Sim, então, também estou com 15, 17 anos aí de produto, mas era muito mais móvel. Acho que é a primeira vez que eu brinco em outra superfície. Vamos pro show. Né? E no bidimensional, que também é 3D, mas né, mais bi. E já tinha feito um projeto para a Pinacoteca, mas era bem corporativo, quando eu estava com a Ovo, os tapetes ali da Pinacoteca. E também pré-requisitos muito específicos, alto tráfego, então tem que ter, né, prender por baixo, todas as questões mais técnicas do que... Fiz também projeto especial, mas aí era casa de cliente de interiores, aí também é completamente diferente. Eu acho que com a Santa Mônica, como pensar nessa linha mais comercial, acho que eu pensei mais numa estampa do que, né, a questão do tapete em si, sabe? Aí depois que eu fui escalonar essa estampa, então acho que foi mais nesse sentido, assim. Denis, eu acho que essa nossa parceria vai dar resultado. Ou já está dando. Já está dando. Essas escolhas aqui, porque pelo que eu posso deduzir, os três ficaram satisfeitos. Com seus filhos, já estão pensando com seus numa filhos, extensão já estão pensando nos filhos dos filhos, né? Já estão pensando nessa extensão toda. Então, eu estava falando pro Denis, eu fiz com o meu filho essa então, coleção. Que é artista plástico. O Luiz fez design, que depois trabalha com a gente lá 2 dias, mas ele é artista plástico. Aí ele falou assim, pai, eu só vou aí de vez em quando para poder ajudar. E nesse processo foi legal, porque assim, ele foi pensando numa coisa, eu também, e quando a gente juntou, tinha a mesma sinergia. Ele ainda me corta algumas coisas. Filho, tô pensando nisso. Não, acho que isso não vai ficar bom. Então, ainda tem toda lá uma interferência familiar. Mas é ótimo, né? Mas é muito agradável. É um filho do filho. Muito bom, muito bom. A 4 mãos. A 4 mãos. Bom, eu agradeço então, vocês 4, a parceria com a It Home. Também agradeço Bacistes, Natasha e Celso. E você pode conhecer a nova coleção da Santa Mônica em todas as nossas lojas São Paulo e Rio e também nas revendas autorizadas de todo o Brasil. Para você entrar em contato, encostar, mudar as cores, mudar os tamanhos, mexer em tudo o que esses artistas aqui pensaram, tá? Para que o seu lar fique cada dia mais sofisticado, bacana e que ele traga conforto.